a Arlan, a Sarla e a Jamia. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. A resposta é Arlan Fique. Vamos outra vez? Arlan, a Sarla e a Jamia. Arlan Fique. Amém. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Queridos, para mim é muito, mas muito bom poder estar aqui. Creio que Deus separou para a nossa família esta oportunidade de retornar aqui ao Brasil rapidamente. Foram 3 meses. Próximo sábado, eu e a minha esposa estaremos retornando para o Líbano. Nós estamos no Líbano atuando como voluntários em um hospital. Ali nós temos oportunidades de brincar com os idosos uma vez por semana, de compartilhar o evangelho com eles, de cuidar de depósitos, de ter um espaço que foi criado, chamado de mercado, no qual a gente vende coisas e ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de compartilhar o evangelho. Também temos pessoas nas 2 cidades próximas que nós visitamos. Visitamos também campos de refugiados e atualmente no Líbano são mais de 2 milhões de refugiados. E de tempos em tempos a gente vai também na Síria. A Síria que hoje tem o seu território ocupado, a maior parte dele, pelo Estado Islâmico. São mais de 50% do território ocupado por eles e por outros grupos. E que nesses momentos, com a coalizão da Rússia, também com o Hezbollah e o exército do presidente Bashar al-Assad, o país está tentando se livrar das garras do Estado Islâmico e outros. É uma região bastante tensa, é uma região que carece das nossas orações, tanto o Líbano quanto a Síria. O Líbano vive sob ameaça constante de invasão por parte de Israel. A qualquer momento isso pode acontecer. E também do Estado Islâmico. No intervalo, nesse país de apenas 10.452 quilômetros quadrados e 4,5 milhões de habitantes. Bom, esse é um pequeno relato. Então eu trago comigo também o grito de um povo que não, assim como eu, que tenho a oportunidade, esse povo não tem a oportunidade. Não tem a oportunidade de sair, não tem a oportunidade de adorar, não tem a oportunidade de congregar, às vezes não tem a oportunidade de comer. E aí, mata rato, e o que aparece? Vende as crianças. Eu trago comigo o grito de um povo e um desafio para a igreja. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos fazer a leitura dos versos 26 a 40. Aqueles que puderem estão convidados a se colocarem de pé. Louvo a Deus por essa oportunidade, mais uma vez digo, e pela parceria dessa igreja que torna possível o evangelho chegar em lugares como o Líbano e a Síria. Diz a palavra de Deus: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca.
Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Podem se assentar, por gentileza, e continuem com a palavra de Deus aberta. Queridos, nós sabemos que o livro de Atos foi escrito por Lucas, certo? Escreveu o Evangelho para tentar mostrar de uma maneira detalhada a alguém chamado Teófilo, a amigo de Deus, quem é Jesus, o que ele veio fazer na terra, qual era a missão dele, vida, morte e ressurreição. O Evangelho, então, de Lucas relata de maneira detalhada a respeito de Jesus e a sua missão. Lucas também escreveu o livro de Atos. E esse livro tem o objetivo de mostrar como a igreja sai de Jerusalém e chega até aos confins da terra. O texto que nós lemos, ele começa no capítulo de número 8, falando da perseguição. Meus amados irmãos e irmãs, muitas vezes Deus permite que a igreja seja perseguida, para que, através dessa ação complicada, ela cumpra com a sua responsabilidade de levar o Evangelho aqui, ali e acolá, e de maneira concomitante. O texto nos relata esta ação. Nesta oportunidade, nós vamos pensar sobre algumas relações missionárias. Sabemos que a igreja, ela tem a responsabilidade de pregar Jesus, seja aqui, seja ali e seja acolá. E olhando a realidade do texto, nós conversaremos sobre as relações missionárias, pensando na primeira delas. Uma igreja só será missionária, uma igreja só cumprirá com a sua responsabilidade neste aspecto da evangelização, se ela primeiramente tiver uma boa relação com Deus. Se você olhar o versículo de número 26, o texto nos informa: um anjo do Senhor. Versículo de número 29 nos diz: então disse o Espírito a Filipe. Versículo de número 39 nos informa: quando saíram da água, o Espírito do Senhor. Veja que existe a presença sobrenatural no ato de impulsionar a igreja para cumprir a sua responsabilidade. Queridos, existe uma responsabilidade muito grande, muito urgente, muito séria, que é a responsabilidade de fazer com que a palavra de Deus, as boas novas, cheguem até os confins da terra, cheguem aos grupos não alcançados, às vezes até mesmo dentro da igreja. E essa responsabilidade é minha, da minha família que está longe, mas essa responsabilidade também é responsabilidade de cada um de vocês que Deus colocou aqui nessa manhã. Agora, para que esta responsabilidade seja cumprida, é necessário que exista um bom relacionamento com Deus. Filipe vai cumprir com a responsabilidade de levar o evangelho adiante. Mas o texto nos mostra que Filipe estava sensível à voz de Deus. Filipe estava aberto ao agir do Espírito Santo de Deus. Filipe estava obediente àquilo que Deus mesmo falava com ele. Meus amados, como é que nós queremos que a igreja ande, que a igreja chegue onde não chegou ainda, se não há relação com Deus? Um povo que não tem relação com Deus é um povo que não faz missão, é um povo que não age em prol do outro. É preciso relação com Deus. Filipe estava sensível a essa voz. Filipe foi levado adiante
e foi direcionado pela ação soberana de Deus. Quando se fala de relações missionárias, a mais importante, a priori, é a relação com Deus. Ele é o maior interessado em que a missão aconteça. Ele é o maior interessado em que o mundo glorifique ao nome dele mesmo. E nós precisamos ter relação com Deus. Uma relação que resulte em obediência. Uma relação que é construída com leitura de Bíblia, com oração, com tempo com Ele. Vivemos tempos difíceis. E as pessoas querem respostas e soluções rápidas, pragmáticas para os seus problemas. Querido, se a gente não voltar para Deus, se a gente não orar mais, se a gente não se humilhar mais na presença de Deus, nenhuma estratégia vai fazer a igreja de Cristo avançar. Relação com Deus é a primeira relação missionária que o texto nos aponta. Segunda relação igualmente importante quando se fala de relação missionária é a relação com as pessoas. Ora, como a missão vai acontecer se não houver relacionamento também com as pessoas? Se a gente olha a palavra de Deus, nós vemos que Filipe vai se aproximar de uma pessoa. Verso 30, Filipe corre, Filipe vai atrás de um relacionamento com gente. Verso 35, Filipe explica, conversa, dialoga com gente. Verso 37, Filipe responde a alguém, se relacionando com gente. Versos 38 a 40, isso continua, porque ele vai andar pela cidade, região de Azoto, todas as cidades vão ser evangelizadas até chegar a Cesareia. Então veja que ele vai se relacionar com gente. É preciso fazer isso. Também temos certas dificuldades. Observe, Filipe não tinha carro, Filipe não conhecia a pessoa. Aqui vão ser quebradas barreiras geográficas. Segundo alguns, Filipe andou mais de 100 quilômetros para ir atrás de uma pessoa, movido por Deus. E às vezes a gente é incapaz de romper a barreira dentro da nossa própria casa para conversar com o nosso filho a respeito do amor de Deus. Porque estamos ocupados demais usando os multimeios. Nós sabemos que a internet trouxe o que estava longe para perto, mas infelizmente levou o que estava perto para longe. As pessoas constroem muros dentro da própria casa e os relacionamentos às vezes não acontecem. É preciso relacionar-se com gente, apesar das diferenças. Este homem era rico, Filipe era pobre. Este homem era negro, Filipe eu não sei, o texto não diz. Este homem era de outra região. Tudo isso foi superado. Como é difícil relacionar, mas é responsabilidade da igreja. Como é que vai acontecer missão se não tiver relacionamento? Se eu não vou na sua casa para você não ir na minha, pois você tem a boca grande e vai comer minhas galinhas. Como é que a gente vai relacionar sem sair do lugar? É preciso aproximar, é preciso vencer as barreiras, é preciso investir tempo. Tem gente que, eu sei que nós vivemos tempos difíceis. É complicado às vezes você se relacionar com quem você não conhece, até com os que conhece o povo está tendo dificuldade. Mas é necessário, gente, porque é através do relacionamento que a missão vai acontecer, não tem outro jeito. É preciso quebrar barreiras, é preciso ir até o outro, é preciso romper aquilo que está atrapalhando, seja a distância, seja outros problemas de ordem cultural, seja status diferente, isso precisa ser mudado. É por isso que a nossa família sai daqui para ir para esse povo totalmente diferente, estranho, nessa tentativa de relacionar e através dos relacionamentos mostrar Jesus. E cada um de vocês, todos aqui, tem essa mesma responsabilidade. Relacionamento com gente. Esta é uma relação igualmente importante. E a gente precisa repensar, porque a gente construiu tanto muro, tanto alarme, tanta câmera, e nós precisamos alcançar as pessoas, usando tudo isso, mas para o relacionamento e não para o apartamento.
que é apartar as pessoas. Quanto mais perto de Deus, mais perto das pessoas. Terceira e última relação importante quando se fala de relação missionária é a relação com a palavra de Deus. Se você olhar o texto, você vai ver um Filipe conhecedor da Bíblia. Nós podemos ver versos 34 e 35, que diz: então o eunuco disse a Filipe: peço que te me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Veja que coisa maravilhosa, relação com a palavra de Deus. Filipe era alguém que conhecia do riscado. Filipe era alguém que conhecia a Bíblia. Filipe era alguém que tinha intimidade com a palavra de Deus, e muitas vezes há essa necessidade, porque nós temos que responder a todos os que nos perguntarem sobre a razão da nossa fé. É preciso ler Bíblia, é preciso conhecer a Bíblia. Veja que ele sai da necessidade da pessoa e chega no centro da Bíblia, na centralidade da proclamação, que é a pessoa de Jesus. Jesus é anunciado partindo da necessidade da pessoa. Ele conhecia a Bíblia e ele sabia fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa hermenêutica. Ele soube ler, entender e explicar, aplicar aquilo que estava sendo colocado. Meus amados, conhecimento da Bíblia. Onde a gente mora é proibido carregar Bíblia. Aqui no Brasil também, as pessoas se autoproibiram de carregar a Bíblia. Lá é proibido ler a Bíblia na presença de outros do lado de fora. Aqui também muitos se autoproibiram. Agora eu pergunto, o que a gente vai anunciar se a gente não conhece a Bíblia? Qual é a mensagem que vai chegar? A mensagem social? A mensagem do time que ganhou ou perdeu? É preciso relacionamento com a palavra de Deus. É preciso mais tempo lendo Bíblia. É preciso mais tempo tentando entender. E essa igreja é privilegiada porque aqui perto tem uma livraria. É livraria mesmo. E os irmãos sabem ler, conseguem ler direitinho. Tem ferramentas que podem ajudá-los na leitura e interpretação da palavra de Deus. Isso é importante e é um relacionamento fantástico, necessário para que a missão aconteça. Então, queridos, Filipe fez tudo isso e como resultado disso, ele participou do processo de expansão da igreja. E essa expansão continuou, até que chegou aqui também a igreja presbiteriana 156 anos atrás, e nós fomos alcançados porque alguém levou adiante a palavra, e essa responsabilidade é a responsabilidade que eu deixo com vocês. É preciso continuar a ação missionária. Como faremos isso? Olhando no texto, através de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas, relacionamento com a palavra de Deus. Juntando isso tudo, debaixo da assistência do Espírito Santo, a igreja vai caminhar firme na sua responsabilidade missionária, seja aqui, seja ali, ou seja acolá. Queridos, nós temos a responsabilidade missionária e vamos começar em casa com os nossos filhos, para não perder essa geração que Deus colocou na nossa responsabilidade. Vamos orar. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui como igreja. Obrigado a Deus, porque essa igreja tem consciência e tem feito, na medida do possível, o seu trabalho missionário. Obrigado, Senhor, porque também temos nesta hora a oportunidade de sermos desafiados a continuar a obra e a cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças,
Obrigado, Senhor, pela responsabilidade que temos enquanto igreja. E eu rogo do Senhor a bênção especial sobre a vida de cada pai, de cada mãe, neste lugar. Senhor, ajude a esses, para que cuidem da herança do Senhor, para que depois não se arrependam ou lamentem pela incompetência no ato de evangelizar os filhos. Abençoa a igreja também, para que ela esteja aberta ao envolvimento, ao acolhimento e à consideração das crianças como parte integrante da igreja do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pelos desafios. E ajuda-nos, ó Deus, a melhorarmos o nosso relacionamento contigo, a melhorarmos o nosso relacionamento com as pessoas e a melhorarmos o nosso relacionamento com a palavra do Senhor, para sermos eficientes e eficazes no trabalho missionário, aqui, ali e acolá. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.